Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, vamos falar sobre sono, vamos falar sobre o valor do repouso. Já estou aqui começando esta aula com sono e espero que você já esteja entrando nesse processo também. A partir de agora nós já deveríamos estar nos preparando para ir dormir, mas infelizmente esta não tem sido a realidade da grande maioria da população. E nós vamos trabalhar essa temática hoje. Espero também estar contribuindo para a promoção da sua saúde através da conscientização de mais esse assunto importante. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sono e o repouso. Existe uma diferença entre essas duas atividades, tá? Nem sempre, quando uma pessoa está no estado de sono, ela está necessariamente repousando, mas sempre que ela está em um momento de repouso, ela abrange também a atividade do sono. A gente vai se valer de alguma literatura para trazer essas definições e lançar as bases para a nossa compreensão da nossa aula de hoje. Eu espero que você possa ser beneficiado. Então vamos lá. A gente sabe que grande parte das pessoas hoje em dia não desfrutam de um sono de qualidade, não dormem direito, em função de inúmeras coisas que cercam a sua vida. Ok? Às vezes a pessoa está super mega estressada, em função dos seus problemas, em função das suas emoções negativas estarem sendo fomentadas a cada momento por conta da sua vida, do seu estilo de vida, certo? Então, algumas pessoas já têm uma dificuldade de pegar no sono, desde cedo está acostumada a dormir tarde e não deu condições adequadas para o organismo fazer uma reparação através de um sono de qualidade. E a gente entende que a maior parte das pessoas não está dormindo direito por conta da quantidade de remédios que se vendem para corrigir depressão, ansiedade, né? Os ansiolíticos. Geralmente as pessoas que estão vivenciando transtornos de ansiedade, elas estão super agitadas, cheias de cortisol na vida, de estresse, e aí recorrem às terapias, a psicoterapias, a farmacoterapias para dormir, e a gente tem aí milhões de caixas de remédios vendidos por ano, por hora. Isso é indicativo para a gente de que as pessoas não estão dormindo bem, certo? Para a gente começar a entender o sono e o repouso, é necessário compreender que nós temos um relógio biológico, ok? É como se fosse um marcador interno que vai modular o nosso estado de vigília, aquele no qual estamos acordados, e o nosso estado de repouso, aquele que nós deveríamos estar num sono profundo, relaxante e reparador. Então, estar acordado ou estar em estado de vigília vai depender da influência hormonal, ok? Quando eu tenho uma quantidade elevada de cortisol circulante no meu organismo, isso vai estimular, ok, o meu estado de vigília, vai me deixar desperto, acordado. Quando eu tenho uma quantidade maior de melatonina, que é o hormônio do sono, eu vou tender a ficar mais relaxado e pegar num sono e dormir. Então, estado de vigília depende da quantidade de cortisol no meu organismo. Estado de sono profundo, de repouso, depende da influência de níveis adequados de melatonina. Agora, o que vai influenciar a liberação de cortisol e a liberação de melatonina? Quando eu estou, por exemplo, quando a gente acorda e a gente se depara com aquela luz branca, oriunda do céu, que é azul, aqueles raios solares penetram nos nossos olhos
E a gente sabe que atrás dos olhos existem nervos que vão conectar os nossos olhos com o nosso sistema nervoso central. Então existem nervos ópticos, ok? Do lado direito do meu olho, atrás dele tem um nervo óptico que vai cruzar o hemisfério direito para o esquerdo do cérebro. E o meu lado, o nervo óptico que está atrás do meu olho esquerdo, ele vai se estender para trás, cruzando-se do hemisfério esquerdo para o direito, de forma que os dois nervos eles fazem um X, okay? Eles se cruzam. Essa estrutura, esses dois nervos quando se cruzam, recebe o nome de nervo supraquiasmático, que forma literalmente um quiasma, certo? Então, quando meus olhos captam a luz, essa informação é levada ao meu cérebro via nervo óptico. Chegando lá, o meu hipotálamo ele é estimulado para liberar hormônios que vai estimular a minha pituitária, e ela então vai estimular a minha adrenal, ok? É um eixo, hipotálamo, pituitária, adrenal. E a adrenal estimulada vai liberar cortisol. Esse cortisol me deixa ativo, ele me deixa acordado, aceso, e ele começa a ser liberado nas primeiras horas da manhã, quando o dia está claro. Obviamente, quando nós estamos no horário de verão, esse ciclo biológico, esse relógio biológico, ele é levemente alterado em condições fisiológicas, tá? Porque a gente sabe que o sol se põe um pouco mais cedo. Bom, então o ideal seria que ao acordar, em vez de ir lá tomar um cafezinho para ficar esperto, em vez de recorrer a alguma outra estratégia, tomar um banho frio para ficar esperto, o ideal seria a gente parar e olhar um pouco para o céu, porque a incidência de luz proveniente do céu, ela é muito mais forte do que a luz mais incandescente aqui que o homem já produziu nessa terra. Então, olhando para o sol, para o céu azul, a gente estimula uma alta produção de cortisol e fica mais ativo, certo? Quando a gente chega no período noturno, quando o sol se põe, a gente já tem uma diminuição daquela luz, e aí a partir das 20 horas a gente tem uma liberação dos primeiros pulsos de melatonina, um pulso importante, que tende a levar o nosso corpo a um relaxamento, tanto é que as pessoas já ficam sonolentas. Para alguns teóricos, esse pulso já começa até mesmo às 6 da tarde, que seria o horário do pôr do sol, de forma leve. Você pode perceber que algumas pessoas já ficam abrindo a boca, já ficam bocejando, não é? Por quê? Porque a melatonina já está agindo. Então, se a pessoa, por acaso, 8 horas, ela cochila, ela se entrega ali, cochila, ela não vai dormir, não deita, não se prepara, ela cochila ali talvez na sala, cochila em algum local e depois ela desperta, ela já vai promover uma alteração em todo o processo do seu sono. Por quê? Porque às 22 horas nós temos um outro pulso mais importante da melatonina, que tende a levar o corpo ao relaxamento. Às 24 horas nós temos mais uma vez a incidência da melatonina, influenciando o corpo a dormir. Até as 2 horas a gente tem um pulso forte dessa melatonina. Então de 10 horas até as 2 horas a gente tem a melatonina chegando ao seu auge, né, ao seu pico máximo às 2 horas da manhã. Então, se nós estivermos dormindo neste período, entre 10 e 2 horas da manhã, nós vamos ter um aproveitamento maior deste hormônio e nós já vamos ver os benefícios importantíssimos que ele tem para promover saúde ao nosso organismo. Quando dá às 4 horas da manhã, esse hormônio então ele já vai sendo liberado de forma mais fraca e às 6 horas ele tem uma diminuição. De forma que melatonina, na parte escura, estimula a nossa glândula pineal a liberar melatonina. Tá? A pineal ela vai converter a serotonina em melatonina para a gente dormir. Na parte clara, aí sim, nós temos a incidência da luz nos olhos, que quando captadas levam informação ao sistema nervoso central através dos nervos ópticos para estimular
o hipotálamo, que vai liberar hormônio para estimular a pituitária, e por sua vez ela tem uma liberação hormonal que vai estimular a nossa adrenal a liberar o cortisol. Então, em condições fisiológicas, nisso consiste o nosso ciclo circadiano. Tá ok? Agora, qual o propósito do repouso? O objetivo é promover um reparo no organismo, porque ao longo do dia nós temos inúmeras atividades físicas e intelectuais que demandam gasto de energia, que desgastam tecidos, e toda vez que eu estou produzindo energia, eu tenho liberação de radical livre, e como nós já vimos, radical livre ele vai promover oxidação nas nossas células. Se nós não tivermos com o nosso sistema de biotransformação, de detox funcionante, eficiente, nós acabamos tendo uma produção excessiva de radical livre, de maneira que o nosso sistema de biotransformação não dá conta e a gente acaba tendo lesões em algumas células e tecidos que não são reparados ao longo do dia, e depois, quando nós entramos num sono reparador, a gente tem um reparo dessas células. Quem nunca foi dormir, por exemplo, estudando aquela matéria difícil para fazer uma prova, quer seja uma prova de concurso, uma prova da escola, de faculdade, ou estava tentando entender algum assunto que foi de difícil compreensão para ele naquele momento, e depois de dormir bem, reparar bem o seu corpo, oxigenar bem e promover uma restauração, sobretudo para seus processos cognitivos, no outro dia pega a matéria para ler e estudar, percebe que tem uma compreensão mais ampla do assunto. E por quê? Porque a mente está mais descansada. Quem já tocou instrumento aí também sabe que na noite anterior estava difícil tocar determinada música, fazer determinado acorde, né? Fazer determinada escala, dependendo do seu instrumento, e não entra, e parece que a mão não acompanha o raciocínio, mas depois de uma noite de sono restauradora, no outro dia a pessoa pega o instrumento e começa a tocar muito bem, porque houve um reparo, tá certo? Agora, quando não há este reparo, nós temos então prejuízos. Por quê? Porque já houve um desgaste naquele dia, e esse desgaste deveria ter sido reparado ao longo da noite, e porque isso não aconteceu, a gente tem então, no outro dia, um problema maior, porque a gente vai acordar mais desgastado ainda. E aí a gente vai ter o desgaste daquele dia também, e aí, se isso se torna uma rotina, não é? A gente vai tendo um processo de envelhecimento precoce. Não só a pele começa a cair mais rápido, mas a gente começa a esquecer mais rápido, a gente começa a ter um raciocínio mais lento, tudo vai sendo prejudicado. A gente engorda mais, a gente oxida mais, a gente inflama mais. Então, dormir bem é essencial para ter saúde, e saúde em abundância. Duas definições, uma é sobre sono, outra sobre repouso, e eu extraí essas definições do livro A Ciência dos Remédios Naturais, da Casa Publicadora Brasileira, editora. Ok? Diz assim: sono. O que seria sono? Sono se refere ao estado de supressão da vigília, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Ou seja, quando nós estamos entrando no sono, a gente começa a ter um relaxamento da musculatura, e esse relaxamento da musculatura influencia na diminuição da nossa capacidade sensorial, ou seja, dos nossos sentidos. A gente vai enxergando menos, a gente vai ouvindo menos, vai sentindo menos, e a gente começa a ter um relaxamento. E aí, aquele estado de vigília no qual estamos acordados vai sendo suprimido, a gente vai relaxando, fechando os olhos, principalmente quando a esposa está ali conversando com a gente, aquela voz baixinha, ou o esposo falando no ouvido da esposa, o filho. A gente está conversando ali, a pessoa vai pegando no sono, e é claro que a esposa quer atenção, dá logo um salavanco no marido para ele acordar e dar atenção para ela, e depois ela dorme, ele fica lá acordado a noite toda, mas isso precisa ser resolvido entre eles, né? E vice-versa também, isso acontece. Mas quando a gente entra no relaxamento, ok? Nesse período a gente está entrando no sono, está ouvindo menos, o som começa a ficar distante, a gente vai fechando o olho, vai bocejando, daqui a pouco se
um barulho ocorre ali, se cai um copo no chão, alguém dá um grito, a gente desperta. Por quê? Porque a gente entrou no período de sono, mas não se aprofundou no repouso. Acabou de entrar no sono, ela pensa que está dormindo, daqui a pouco ela acorda. Existem algumas razões, e entendendo as definições de sono e de repouso, nos ajuda a compreender melhor o porquê disso acontecer. Então, o que é o repouso? Repouso diz respeito ao estado de completa desaceleração do metabolismo basal, no qual se proporciona o meio mais eficaz para a conservação de energia no organismo. Então vamos lá. No sono a gente tem uma supressão da vigília, a gente relaxa a musculatura e a gente vai diminuindo a nossa capacidade sensorial. Porém, ainda assim estamos passíveis de acordar. Quando a gente entra no repouso, o repouso a gente desacelera quase que completamente, na verdade completamente, o nosso metabolismo basal, ou seja, o nosso metabolismo básico. Nosso metabolismo básico tem que ver com a demanda de energia para prover um funcionamento adequado das nossas funções vitais. O coração precisa bater, o pulmão precisa trocar gases, o cérebro precisa funcionar. Então, quando estamos acordados, nós estamos empreendendo energia através de glicose, através de gordura, através de proteína, de forma alternativa, para manter essas funções vitais e, de repente, eu estou aqui relaxado, né, descansando, já cheguei à noite do trabalho e aí a esposa fala, olha, precisa tirar aquele entulho que está lá no quintal para fora. Aí naquele momento eu vou me levantar para fazer essa atividade, eu vou ter um gasto de exercício, eu vou ter um gasto de energia muito maior então, tá certo? Bom, então eu ainda estou passivo de acordar no sono, mas quando eu entro no repouso, eu desacelero completamente esse metabolismo básico. E qual o objetivo? O objetivo é conservar energia. Ora, por que eu preciso conservar energia? Então eu preciso associar este conhecimento com aquilo que a gente já falou dentro do contexto desta aula, desta noite. Nós vimos que quando nós, ao longo do dia, temos desgastes excessivos nos nossos tecidos, no nosso organismo, o qual o nosso sistema de detoxificação, o nosso sistema de reparo não está dando conta, o objetivo de dormir e entrar no sono profundo, no repouso, é justamente conservar energia para que essa energia que vai ser canalizada, por assim dizer, do nosso metabolismo básico para os tecidos lesados, para as células lesadas, com o objetivo de prover uma restauração, um reparo, ok? Então eu só vou reparar tecido do meu organismo quando eu entrar no repouso e eu desacelerar o meu metabolismo básico, conservando essa energia, e essa energia vai ser empreendida para este reparo. Isso significa que, se eu não entro no repouso, eu não conservo energia. Por quê? Porque se eu não estou repousando, eu estou com o olho aberto, eu estou pensando, eu estou me mexendo, então estou gastando energia. Logo, eu não acumulo energia e não vou empreender essa energia para o reparo. Então esse é o objetivo do repouso, tá? É conservar energia. Inclusive, ao longo da noite, por que geralmente a gente tem a sensação de que emagrece quando dorme bem? E de fato emagrecemos. Nosso corpo, ele passa por uma, como é que eu posso dizer, uma reorganização metabólica, de maneira que ele vai conservar a glicose como fonte primária de energia, tá? Para liberar gordura. E esta gordura vai manter este metabolismo que está desacelerado ao longo da noite. Então, se eu não durmo bem, eu deixo de quebrar gordura para liberar energia para me manter vivo durante a noite e continuo consumindo glicose. Se eu consumo glicose, vai me dar fome. E aí, se me dá fome, o que eu faço de madrugada? Vou lá, como. Né? E como comida pesada, comida com muito açúcar, massa e etc. Justamente para compensar esse gasto de energia. E geralmente isso acontece quando estamos ansiosos também. A gente tem o sono não REM e o sono REM, que é o que eu vou falar agora. Tá? O sono não REM, ele contém 3 fases e o sono REM contém uma fase. O que significa o sono REM?
movimento rápido dos olhos. Então por que a gente, quando está no repouso, naquele período que o nosso metabolismo basal desacelera completamente e a gente conserva energia? Aí, por exames, não é? Com equipamentos especializados, os estudiosos perceberam que os nossos olhos ficam mexendo rápido. Por que isso acontece? É como literalmente estivéssemos recebendo uma descarga elétrica, choque. Então essa descarga elétrica ela vai passando por todo o nosso organismo através de sinapse, através de nervos, através de neurônios, até atingir as terminações nervosas em todos os nossos tecidos. Quando essa descarga elétrica, como se fosse um scanner, vai passando por todo o organismo, ela sonda as partes que estão lesadas, as partes que estão prejudicadas, que foram deterioradas ao longo do dia. Então, passando esse scanner, identifica se foi o coração que sofreu mais naquele dia, se foi o ombro. Às vezes a gente vai dormir com aquela dor no ombro, tá? Aí no outro dia, depois que a gente acorda bem, quando a gente repousa bem. Por quê? Porque o corpo identificou que o problema estava no ombro e decidiu empreender ali toda uma logística para promover reparo. Certo? Então, quando a gente identifica o local, quando o corpo identifica o local através desse movimento dos olhos, em função da descarga elétrica, no período de repouso, tá? A melatonina ela vai agir como um agente maestro que vai organizar todo o conjunto de hormônios e substâncias do organismo para canalizar essas substâncias para o sítio afetado a fim de promover um reparo. Tá certo? Então vamos lá. O sono ele é dividido em duas fases, o sono não REM e o sono REM. No sono não REM, como eu disse, tem 3 etapas. A transição da vigília para o sono, quando a gente começa a pegar no sono, né? E depois a gente entra no sono leve, até aí a gente pode acordar, e depois a gente entra no sono profundo. O sono profundo é a transição entre o sono não REM e o sono REM. Agora, a gente, quando entra no sono não REM, passa pelas 3 etapas até chegar no sono REM. É no sono REM, no sono profundo, que a gente sonha, onde ocorre o reparo no organismo. Porém, isto é cíclico. Isso gira como uma roda, ok? Então, por exemplo, se eu tenho, inclusive, o sono não REM equivale a 80% do sono da noite e o sono REM equivale a 20%. Então, se eu dormir, por exemplo, quase que impossível isso, 10 horas noite, 8 horas eu vou ter o sono não REM, onde não ocorre reparo, e apenas 2 horas eu vou ter o sono REM, onde ocorre o reparo. Porém, isso não acontece assim de forma seguida. Eu não durmo 8 horas no sono não REM para depois entrar 2 horas no sono REM. Não. Eu entro no sono não REM, chego no REM, passo 20 minutos naquele primeiro ciclo, depois o ciclo volta novamente. E aí eu chego de novo na parte 1 do sono não REM, que é leve, vou passando para a profunda para chegar de novo aqui. Então, pode ser que quando eu esteja no sono REM, pode cair o mundo, literalmente estou em paz. Pode cair copo, pessoas fazer barulho. Às vezes a gente está dormindo, né, naquele sono profundo e está dando trovão. Quem está acordado pergunta no outro dia: nossa, você viu a chuva? Você viu o trovão? A pessoa: não, choveu, nem sabe que choveu. Por quê? Porque ela estava no sono profundo, ela não acorda. Agora, quando vira este ciclo, quando ela chega no sono leve, aí se ela se deparar com um barulho intenso, se ela estiver muito estressada, com níveis de cortisol alto, ela vai acordar. Por isso que tem pessoas que acordam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e não conseguem pegar no sono de novo. Tá certo? Então o objetivo do sono REM é promover esse reparo. Então nós temos que garantir que o nosso corpo esteja bem relaxado, que os nossos níveis de cortisol estejam adequados. E para fazer isso nós temos que gerenciar as nossas relações, as nossas emoções, para que a gente possa ter saúde. Tá certo? Se a gente não tiver saúde, se a gente não desenvolver a habilidade, a capacidade, né, recorrendo à fé, à força em Deus, recorrendo a estratégias, a meios de gerenciar bem esses relacionamentos, nós vamos cursar com emoções negativas e nós vamos permanecer por mais tempo estressados,
Ainda que esse estresse não se manifeste abertamente em sinais e sintomas, há um estresse interno. Muitas pessoas sofrem isso internamente, não falam, não conversam, mas por dentro ela está sofrendo, está com tensão. Isso vai repercutir negativamente na hora do sono, tá bom? Então vamos lá. Qual a função do sono? Sono tem funções antioxidantes, como eu já falei. Depois que a gente recebe aquela descarga elétrica, como se fosse um scanner, o corpo identifica. A melatonina é o maior antioxidante que nós temos no organismo. Ela vai induzir os outros antioxidantes, hormônios, substâncias importantes no organismo para o sítio, para promover uma detoxificação, reparo. Melhora a nossa pressão arterial. Quem dorme bem vai facilitar o trabalho do coração. Quem dorme bem evita o desenvolvimento de diabetes. Quem dorme bem protege mais o seu sistema nervoso, melhora a sua memória, a sua cognição e também tem um comportamento adequado, porque quando a gente não dorme bem, a gente não tem uma boa memória, não tem uma boa cognição e a gente tende a ficar mais irritado no outro dia. E por que a gente fica irritado no outro dia? Porque na verdade a gente já está perpetuando aquele ciclo de irritação, porque o cortisol é o hormônio que nos deixa mais estressado. Tá? E se a gente está com altos níveis de cortisol, a gente acorda à noite, não dorme bem, não repara e tende a ficar mais irritado. Hipotiroidismo também vai ser o resultado dessa falta de sono. E também a gente tem disfunção sexual. Homens, por exemplo, que não dormem bem, eles vão pegar a sua testosterona, que vai ser transformada em outro hormônio, né? E aí você vai perder a ação da testosterona, vai ter problemas com disfunção sexual. Mulheres também começam a ter um desbalanço na sua produção de hormônios sexuais e elas também têm complicações, têm sintomas de menopausa antecipados, ocorrem de forma precoce em função desse desbalanço hormonal porque não está dormindo bem, tá? Então o sono ele é fundamental para todo o organismo. Bom, alguns pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, fizeram pesquisas com ratos. Fizeram uma pesquisa com ratos, separaram 2 grupos de ratos e injetaram células cancerígenas nos 2 grupos de ratos. Num grupo de ratos que recebeu célula cancerígena, eles também receberam injeções de melatonina, o outro grupo não. E após o estudo eles perceberam que os ratos que haviam a princípio recebido injeção de células cancerígenas e depois receberam melatonina, tiveram uma regressão do tumor, ao passo que aqueles ratos que não receberam melatonina, apenas foram infundidos de células cancerosas, continuaram evoluindo com o câncer. Então, a melatonina ela é muito importante para diminuir o câncer, para diminuir tumores e até mesmo promover uma regressão nas células cancerígenas. Isso ocorre por quê? A célula cancerígena ela desenvolve um mecanismo de autossobrevivência. Tá? É um processo chamado de angiogênese, ou seja, nova formação de vasos sanguíneos. Então os nutrientes e os oxigênios que deveriam, através dos nossos vasos sanguíneos, irem e atingirem as nossas células boas, eles acabam sendo desviados por esses novos vasos que funcionam como atalhos para chegar primariamente às células cancerígenas e começa a abastecer de nutriente e oxigênio essa célula cancerígena em detrimento das nossas células saudáveis. Então, a melatonina ela suprime a angiogênese, ela diminui esse processo de angiogênese, diminuindo esta rota de vasos sanguíneos que levariam nutrientes e oxigênios para as células cancerígenas, a gente então tem um aporte menor de nutrientes e oxigênio para essas células e então elas vão morrendo por falta de nutrição. Okay? Ontem eu falei também sobre a questão dos hormônios leptina e grelina. Quando nós estamos acordados à noite, dá 10 horas, meia-noite, 1 hora, no momento em que nós deveríamos estar recebendo os maiores pulsos de melatonina e aproveitando o maior potencial de reparo no organismo, nós estamos acordados. Se nós estamos acordados, não estamos conservando energia, ok? Nosso metabolismo não está desacelerado, nosso metabolismo básico está ativo, e se ele está ativo, está gastando energia, e a gente geralmente fica pensando, fica raciocinando, isso gasta energia. O que dá vontade de fazer? Comer.
ok? Então a gente começa a comer. Então ocorre um estímulo da grelina maior. E a leptina ela tende a ser menos produzida. Por quê? Se a leptina é um sinal de saciedade, naquele momento que estamos acordados, estamos pensando, estamos insones, nós estamos gastando energia, precisamos repor energia. Então, lógico que o organismo vai produzir a grelina e não a leptina. E no outro dia, tá? Quando nós não dormimos bem, a tendência é nós comermos cerca de 500 a 600 calorias a mais do que nós comeríamos num dia rotineiro depois de uma boa noite de sono. Por quê? Em função do gasto de energia excessivo naquela noite que nós permanecemos acordado, o corpo tenta compensar este gasto de energia, repondo energia no outro dia, levando a um aumento da grelina, e aí a gente tende a comer mais. A privação do sono também prejudica o desenvolvimento muscular, principalmente para as pessoas que estão aí nos seus objetivos de ganhar massa muscular, de crescer músculo, de evitar o aumento do percentual de gordura. Isso é evitado quando a gente aumenta o percentual de massa muscular. Então é assim, se a minha gordura está elevada, o meu músculo vai estar aqui. Quando eu elevo a minha massa muscular, olha o que eu estou fazendo com o meu percentual de gordura. Estou diminuindo. Então, para que eu possa aumentar a minha massa muscular, o maior estímulo é o exercício de força. Tem que fazer musculação ou algum outro tipo de exercício de força, não adianta. Associado, obviamente, a uma dieta hiperproteica para você alcançar o seu objetivo. Agora, quando você promove um desgaste na célula, um estresse na célula muscular, ela tende a reparar. E ela vai ter um reparo melhor quando? Quando estamos dormindo. E quando estamos dormindo, nosso corpo libera uma quantidade adequada do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Aquele que nós temos em grande quantidade no organismo no período de infância. Ok? Porque nós estamos em crescimento. E a gente chega na fase adulta e esse hormônio diminui. Porém, quando estamos dormindo bem, a gente tem uma liberação do GH e o GH promove maturação dos nossos leucócitos, aumentando o nosso sistema imunológico e também promove as condições adequadas para o crescimento muscular, tá certo? Ou seja, se a gente não dorme bem, gasta energia, tende a potencializar risco de câncer, a gente tende a engordar no outro dia, aumentando o nosso percentual de gordura e diminuindo o nosso percentual muscular. Então aquele treino que às vezes você está investindo na academia, aquela dieta que você está fazendo para tentar recuperar a sua massa muscular, pode não estar tendo, claro que ela vai te ajudar, mas não vai ter a sua maior eficiência se você não dormir bem. Então é necessário dormir bem. Tá? Outra coisa que acontece, então, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer, né, para a gente começar a dormir bem? Existe um hormônio chamado adenosina. Tá? O que é adenosina? Adenosina se liga a um fosfato, e o fosfato é a nossa pastilha de energia. Nossa glicose, nossa gordura, a proteína de forma alternativa, no momento de emergencial, entram na nossa mitocôndria, são oxidadas para no final virar o famoso ATP. Acredito que todo mundo já ouviu falar na adenosina trifosfato, que na prática é a nossa pastilha energética. Então, todos esses macronutrientes, eles entram na mitocôndria e são convergidos para a geração de ATP. Quando eu tenho o ATP, o que é? Adenosina ligada a 3 moléculas de fosfato. Então, nesse momento que eu estico meu braço, gastei um ATP, eu gastei um fosfato, agora só tenho 2 fosfatos na minha molécula de adenosina. Tenho adenosina difosfato. Pisquei os olhos, então gastei mais energia, gastei mais um ATP, eu perco um fosfato dessa adenosina, agora só tenho adenosina monofosfato, AMP. Então, à medida que eu vou gastando ATP ao longo do dia, ADP ao longo do dia, esse AMP ele vai se concentrando, vai se alojando entre os meus neurônios, numa estrutura chamada fenda sináptica. Tá? Então, eles vão se armazenando, se acumulando ali, de maneira que quando chega a noite, com o acúmulo de AMP, um sinal, uma mensagem é mandada para o cérebro. Olha, precisamos repor energia, precisamos repor ATP, precisamos repor ADP. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Estar no sono profundo, de forma a conservar a energia, desacelerar nosso metabolismo básico, para que a energia que está sobrando seja dirigida para reparar estes
essas moléculas, tá? Regenerando esses AMP em ATP. Então, se você faz uma refeição pesada, principalmente depois de 8, 9 horas da noite, depois da digestão, você vai gerar bastante glicose. A glicose entra na sua célula e gera ATP. E aí você está regenerando esse AMP. Uma vez que você regenerou através da alimentação, então esse estímulo para te levar ao sono já é perdido. Outra coisa é quando você coloca muita cafeína no seu organismo, essa cafeína se liga nesses receptores que o AMP deveria se conectar para enviar um sinal para induzir ao sono. Esse sinal não é levado, porque a cafeína se conecta ali e te deixa desperto. Tá? Então, a cafeína, além de aumentar a inflamação, aumentar um marcador inflamatório que é o PCR, além de lesionar o endotélio e trazer outros prejuízos para o nosso organismo, é um termogênico, mas é um termogênico não muito interessante. E não adianta tomar termogênico com a mitocôndria detonada, inflamada, como a gente já viu ontem, porque vai estimular a quebra de gordura no processo de lipólise, mas aí não tem mitocôndria para essa gordura ser oxidada, ser quebrada. Então, não adianta ficar se entupindo de termogênico se você não está com o seu organismo desinflamado. Tá? Olha só, então é importante fazer à noite refeições leves. É preciso, algumas pessoas vão se dar bem tomando um suco detox, outras pessoas vão se dar bem fazendo uma refeição de frutas ou alimentos crus ou até saladas, e outras pessoas vão precisar de um pouco de carboidrato e de um pouco de proteína. Então essa proteína vai ser quebrada, vai ser disponibilizado alguns aminoácidos, que são aminoácidos aromáticos de cadeia ramificada, e também triptofano. Esse triptofano e esses aminoácidos, eles competem por entrar na nossa barreira hematoencefálica para serem absorvidos por ela. A gente sabe que o triptofano ele gera serotonina. A serotonina é o precursor da melatonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, da alegria, te deixa mais motivado para fazer as coisas, animado. Tá? Então, se você tem uma competição, você come mais proteína, né? Só proteína à noite. E aí você tem aminoácidos aromatizados e tem triptofano, eles competem para entrar ali, o triptofano entra pouco, gera pouca serotonina, gera pouca melatonina. Quando você come um carboidrato, por exemplo, resistente, carboidrato bom, uma quantidade pouca, né? Quer seja aveia, quer seja uma batata doce, um pedaço, você tem um aumento da insulina. A insulina ela vai fazer a captação da glicose para a célula e também leva esse aminoácido aromático a ser captado pela célula, deixando o triptofano livre para agir, para ele entrar na barreira hematoencefálica e lá ele ser utilizado pelas nossas enzimas para gerar, então, a serotonina e depois a melatonina. Agora, não adianta se empanturrar de comida à noite. Né? Tem que fazer uma refeição leve. Geralmente à noite é o período que dá mais fome, porque nós estamos mais desgastados ao longo do dia, estamos fadigados, estamos ansiosos, estamos estressados e a gente quer ter uma recompensa através da alimentação. Então, uma estratégia aí é fazer refeições leves até pelo menos 7 horas da noite, porque se você faz refeições até 7 horas da noite, e depois você tem um intervalo de 8, 9, 10, 3 horas. 3 horas é quando nós deveríamos estar deitados, dormindo, para a gente ter um maior aproveitamento da melatonina, que começa a pulsar, como falei, às 8, né? Mas tem o seu pulso mais intenso às 10, meia-noite, chegando ao ápice às 2 horas da manhã. Refeições leves à noite é uma boa estratégia. Tá? Suco detox, alimentos crus à noite, para muitos, vão ter um efeito positivo em diminuir esse metabolismo e preparar para ter um sono de melhor qualidade. Agora deixa eu dizer uma coisa interessante. Fizeram um estudo com pessoas que tinham fibromialgia. Fibromialgia é aquela doença muito associada à somatização por questões emocionais. A pessoa acaba não sabendo lidar muito com as suas emoções e a mente fica muito tensa. Essa tensão ela acaba reverberando no nosso organismo e em alguns acaba atingindo a pele, em outros acabam atingindo o coração, fica com palpitação, outros ficam com dor de barriga e outras pessoas ficam com fibromialgia, né? Que são dores intensas e desgastantes nas juntas, nos músculos. Então, fizeram um estudo para submeter essas pessoas com fibromialgia a uma dieta crudívora durante o período de
3 meses. 18 pacientes se submeteram. E depois desse período de 3 meses, esses 18 pacientes se alimentando de uma alimentação crudívora, eles perceberam que houve uma melhora significativa na dor, na rigidez articular e melhorou o quadro de fibromialgia. Mas eles também perceberam uma coisa que não tinha sido o objetivo primário do estudo. Eles perceberam que essas pessoas também começaram a dormir melhor. Dormiram bem. Ué, por quê? Faz sentido isso? Com certeza. Porque com uma dieta, imagina, crua, cheia de fitoquímicos, de fitocompostos, de vitaminas, cheias de fibras, ou seja, nutrientes que vão reparar o nosso organismo, promovendo uma restauração da nossa barreira intestinal, da nossa mucosa intestinal, impedindo a inflamação, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo o radical livre, dando suporte às nossas enzimas antioxidantes. A gente tem uma renovação do organismo, uma autofagia, uma renovação celular, a gente tem uma diminuição, tem um reparo de tecidos importantes. Então a gente tem um equilíbrio novamente no nosso organismo, equilibra nossos hormônios também, inclusive equilibra o nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico. Então nosso metabolismo baixa, as pessoas são induzidas a dormir melhor, ok? Então, uma boa estratégia aí nutricional, essencialmente, exclusivamente nutricional, é você, então, passar um período numa dieta crua. Se você passa um período numa dieta crua, agora precisa ser uma dieta crua, bem planejada, bem organizada, não só ficar comendo alface, não só ficar comendo tomate e banana. Precisa ter também uma variação adequada nessa dieta crua para que você também tenha aporte de carboidrato, aporte de gordura, aporte de proteína. Agora você não vai comer só abacate, você não vai comer só banana, você precisa fazer uma dieta bem planejada, flexível, para que você tenha os resultados adequados desta alimentação. Isso vai melhorar suas dores, isso vai melhorar seu sono, você vai ficar com o metabolismo mais reduzido, vai ficar mais relaxado, vai melhorar quadros de depressão, quadros de transtornos de ansiedade, melhora o funcionamento da nossa adrenal, melhora o funcionamento do nosso sistema nervoso, melhora funcionamento do nosso pâncreas, melhora o funcionamento da nossa tireoide. Então a gente tem novamente todo um reparo no nosso organismo. E também nesse estudo eles perceberam que as pessoas que tinham sobrepeso, após a intervenção, diminuíram seu IMC, diminuíram o colesterol. Então a dieta crudívora ela é benéfica a curto prazo para pacientes com fibromialgia e também para pacientes que sofrem com insônia. Bom, o que a gente pode fazer então para a gente melhorar a qualidade do nosso sono? Tem que fazer uma higiene do sono. A gente tem que evitar atividades excitantes à noite, né? Atividades físicas aeróbicas, aquela que a gente gasta uma energia mais rápido. Precisa ser evitada à noite porque ela libera mais os nossos hormônios catecolaminas, que são cortisol, adrenalina, noradrenalina, que vão nos deixar hiperativos. Se você fizer, por exemplo, uma musculação, aquela parte mais da noite, não imediatamente antes de dormir, é uma atividade física mais anabólica. Você vai prender mais força, você vai liberar menos cortisol e aí você vai até ficar mais cansado, vai te ajudar a dormir melhor. Tá? Evitar cafeína, como já citei anteriormente, porque a cafeína ela inibe aquele estímulo do AMP que a gente tem lá na fenda sináptica que nos induz ao sono. Se você não pegou esse raciocínio, volta aqui lá na live, volta o vídeo, vai ficar gravado aqui no Instagram e lá no YouTube amanhã eu vou disponibilizar para você pegar o raciocínio, tá? Evitar luz artificial. Neste momento eu estou gravando esta live, estou com um foco de luz na minha frente, uma luz incandescente aqui na minha cabeça. Eu deveria estar já me preparando para dormir, mas como eu estou falando sobre isso, eu preciso ter condições para falar. Então quando eu olho para essa luz clara, viva, quente, os olhos captam esta luz, esse estímulo, minha mente pensa que é de dia e vai liberar mais melatonina ou cortisol? Cortisol, e o cortisol me deixa aceso. Então, é preciso colocar lâmpadas mais quentes, aquele branco mais amarelo, mais quente, tá? Uma outra estratégia que você pode fazer, coloca a luz do seu quarto lá vermelha ou um abajur vermelho para você tirar
essa luz clara da sua cabeça na parte da noite, para você já ter o estímulo, os pulsos de melatonina correndo de forma natural, equilibrada, tá? Evita ficar na tela do computador, na tela do smartphone, ok? Na tela da televisão. Algumas pessoas falam, isso não é besteira, não tem nada a ver, eu fico lá, eu durmo, pego no sono. Algumas pessoas pegam no sono, que bom, graças a Deus. Mas todo mundo, essa é a realidade de todo mundo? Não é a realidade de todo mundo. E outra coisa, quando a pessoa come muito à noite e está muito ali diante da tela, nem sempre ela está tendo, ela pega no sono, mas ela vai ter um sono de qualidade. Evitar também, dentro das atividades excitantes, ver filmes de terror, filmes de drama, filmes policial, ou novelas, ou notícias, que vão deixar a pessoa assustada com aquelas informações, e isso vai liberar cortisol, e a pessoa não vai dormir bem. Tá? O que é importante a gente fazer à noite? Por que as pessoas dormiam melhor? Elas se reuniam à noite, né, em torno da mesa, em torno da fogueira, contavam histórias, conversavam, né, contavam histórias, e muitas pessoas ficavam rindo ali, se divertindo, desfrutando daquelas boas emoções e iam dormir. Por que isso acontece? Também fizeram uma pesquisa com pacientes, com crianças com câncer em São Paulo. Mediram o cortisol dessas crianças e o cortisol estava elevado. Depois os doutores do riso, os doutores do sorriso entraram lá naquela sala das crianças e começaram a fazer ali brincadeiras, palhaçadas e tal. As crianças ficaram rindo por um longo tempo, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Depois mediram novamente o cortisol daquelas crianças e o cortisol estava baixo. Ou seja, sorrir diminui cortisol, diminui estresse. Então nós deveríamos estar sorrindo mais, né? Olhando para o lado melhor da vida, para as coisas positivas e não ficar só olhando, focando no negativo. Hoje eu passei no mercado com a minha esposa para fazer uma compra e a gente passou lá no caixa, aquela mulher com aquela tromba desse tamanho, cara fechada. Aí passou uma moça sorridente, feliz, alegre, brincou com algumas pessoas, brincou com ela virou a cara, nem olhou para a pessoa, depois ficou criticando que não era para dar confiança para esse tipo de pessoa. Ou seja, a pessoa estava lá feliz da vida, diminuindo o cortisol, e ela lá, cheia de razão dela lá, você percebia que era uma pessoa ácida, amarga, e reclamando das coisas, com a cara fechada. Então é uma pessoa que com certeza, eu não preciso ter uma bola de cristal para saber que tem dificuldade de dormir, porque não nutre boas emoções, tá? Bom, então a gente tem que cultivar boas emoções. Começa a sair das telas, voltar a ter as conversas boas. Claro que à noite não é hora de discutir orçamento com o cônjuge, senão aí não tem noite de sono adequada, né? É hora de conversar sobre coisas boas. Ter contato com a natureza é muito importante também, a gente pegar íons positivos quando a gente vai a uma cachoeira, quando a gente pisa descalço na areia do mar, no mato. Quando a gente contempla o verde, a gente tem mais paz, tranquilidade, libera mais serotonina, diminui os níveis de cortisol, porque quando a gente tem muito cortisol, cortisol inibe melatonina. Quando tem muito serotonina, dopamina, serotonina inibe cortisol, porque são antagônicos. Então a gente tem que buscar essas alternativas. Chás, você tem a opção de chás relaxantes, que pode estar tomando ao longo do dia. Chá de camomila, chá de mulungu, chá de melissa, chá de passiflora, que é o maracujá. Você pode fazer um combo, né? Pegar a orientação com um profissional qualificado para você fazer um combo desses chás e ao longo do dia você ir tomando, né? Para preparar o momento do sono. Às vezes a pessoa quer tomar esse chá 1 litro à noite, quer tomar tudo de uma vez. Mas o corpo não vai lidar bem com isso, você está com cortisol lá em cima. O ideal é que você vá espaçando ao longo do dia esses chás para você já ir relaxando, tá bom? Ter boas emoções, cuidar com a tela, comer um alimento mais leve na parte da noite, tá certo? E se for necessário, você entrar com intervenção fitoterápica também, algumas substâncias importantes, tá? Que são importantes para promover o sono, tá bom? Tem alguns fitoterápicos, inclusive o GABA, o próprio GABA é importante para isso. Tem alguns outros que te ajudam a diminuir os níveis de cortisol. Você pode estar conversando com o seu profissional de saúde que vai te orientar, que vai prescrever uns fitoterápicos adequados para isso também, tá bom?